Oi, eu sou o Gustavo Cunha e o episódio 6 da temporada final de Demolidor Renascido é o que alguns estudiosos, eruditos e até algumas correntes filosóficas costumam chamar de pedrada na cara. O que foi isso? Muito bem, começando pelo começo, certo? Porque Requiem, o título do episódio não é só uma referência ao funeral da Vanessa, né? Na liturgia católica, o Requiem é a oração que pede o descanso eterno para a alma de quem se foi. Mas o que morre aqui vai muito além de uma mera personagem. A humanidade do Fisk, que a Vanessa era a única capaz de segurar, o império político dele que começa a desmoronar por todos os lados, a relação entre o Matt e a Karen, né, que ficou rachada de vez pela questão do mercenário, a confiança entre o Daniel e a Bibi, né, até a pintura lá do coelho na nevasca, né, o símbolo do amor do Fisk e da Vanessa foi rasgada e manchada com mais sangue durante a luta final. Então esse é um Requiem coletivo, né, uma missa fúnebre para tudo que ainda segurava esses personagens minimamente inteiros. Bom, esse episódio abre exatamente onde o episódio anterior terminou, né? Com Wilson Fisk do lado do corpo da Vanessa, ele tem a cabeça baixa, as mãos unidas, como se ele estivesse em oração, mas a gente sabe que não é nada disso, né? É quase como se ele estivesse lamentando o que a morte dela vai trazer, porque o que morreu aqui não foi só uma mulher, foi a última coisa que conectava o Wilson Fisk a qualquer vestígio de humanidade. E aí acontece uma cena que diz tudo sobre o restante do episódio. O cirurgião, Dr. Merritt, tenta consolar o prefeito com palavras bonitas do escritor inglês William Penn e um abraço solidário. Sério, Dr. Matt? Ah, velho, o cara fez tudo que ele não podia fazer. Ele foi tentar consolar o rei do crime com uma passagem poética, né? Depois de ter deixado a esposa do cara morrer e ainda ousou tocar no Vilcinho. Velho, ninguém toca no Vilcinho, nunca. Aqui o doutor assinou a própria pena de morte, né? Ganhou um belo de um quebra-costela, igual aqueles que a gente dá aqui no Rio Grande. A resposta do rei do crime é esmagar o homem, né? Esse verme, como se ele fosse feito de papel. E aqui já não se trata mais da raiva direcionada àquele cara, né? A transformação do luto na violência gratuita. A série já tinha estabelecido pela boca da própria governadora de Nova York que a Vanessa era a única pessoa capaz de moderar os impulsos destrutivos do marido. Então, sem ela, o monstro não tem mais coleira. Tem um detalhe de construção narrativa nesse episódio que passa despercebido se você não prestar atenção. Você chegou a se dar conta de que o prefeito Fisk simplesmente não fala nesse episódio, o episódio inteiro. Ele mata o cirurgião em silêncio, vai ao funeral calado. Quando o Sr. Charles liga ali cobrando explicações sobre as armas roubadas, ele simplesmente escuta e depois desliga o telefone. Ele não responde, não negocia, não ameaça. Enquanto a cidade se revolta e tá tudo pegando fogo do lado de fora da janela e o Buck traz uma notícia ruim atrás da outra, o Fisk simplesmente observa. Ele não reage verbalmente a nada. E é aí que tá o golpe de mestre do roteiro, cara. A única pessoa que consegue arrancar palavras do Wilson Fisk nesse estado de devastação é justamente o Matt Murdock, o inimigo, o cara que ele mais odeia, é paradoxalmente o único que ele respeita o suficiente para se dignar a dar uma conversa. Quando Fisk finalmente abre a boca para dizer nós dois queremos isso, ele não tá falando apenas com o Demolidor, ele tá falando com o Matt, o homem por trás da máscara, cujos limites morais, o espírito, ele conhece melhor do que talvez o próprio Matt conheça. O silêncio do episódio inteiro existe para que essas palavras finais carreguem ali o peso de tudo que foi represado até aquele momento entre esses dois personagens. E se você reparou que o prefeito Fisk é o único vestindo branco no funeral, isso também não é coincidência, obviamente, né? Desde o primeiro episódio da série, existe um contraste cromático deliberado, né? As cenas do Wilson são banhadas em tons frios, azulados, associados à pureza cristalina que ele quer impor a Nova York, e já o vermelho pertence ao Demolidor, né? O demônio, o fogo, o caos que impede o sonho branco do rei do crime. Quando o Fisk deposita a única rosa vermelha sobre o caixão branco da Vanessa, o quadro reproduz visualmente a lógica da pintura do coelho na tempestade, né? Na nevasca, eu nunca sei se é coelho na tempestade ou na nevasca, aquele quadro que ele comprou da própria Vanessa lá na primeira temporada da série da Netflix, uma tela branca com uma mancha de sangue. O amor dele sempre foi isso, cara, um sentimento verdadeiro contaminado pela violência. Aliás, já que nós ainda estamos falando do funeral, a liturgia católica também não é só decorativa aqui, né? A oração recitada é o Requiem Aeternam, que é muito tradicional em funerais católicos, mas o rei do crime vai embora antes de um trecho específico, justamente a passagem que menciona o arcanjo São Miguel trazendo as almas de volta à luz sagrada, porque São Miguel é um instrumento divino de punição ao mal,
uma função que o Demolidor exerce simbolicamente nessa história, né? Então, ao fazer o personagem embora antes desse trecho, o roteiro sugere que o Fisk ainda não recebeu o castigo divino que ele merece. E tem mais, quando o Vilsinho caminha pra fora da igreja, a câmera vai filmando ele de baixo pra cima, né? O oposto do plano de cima pra baixo usado no início do funeral, e o lustre ali atrás forma uma espécie de auréola sobre a cabeça dele, né? Enquanto ele se afasta, e ao cruzar as portas, elas se abrem no formato de uma cruz. Isso é o Fisk abandonando qualquer pretensão de santidade. E aqui, meu chapa, vale conectar um fio que o episódio planta ali de uma forma muito discreta. Ainda na recepção do funeral da Vanessa, a governadora puxa ali a Sheila de lado e sugere que ela deveria concorrer ao cargo de prefeita nas próximas eleições. A Sheila resiste, diz que ela não ia ter como bancar uma campanha, mas a governadora responde com "e se você não precisasse?", deixando claro que o apoio político já está garantido. Isso ganha um peso enorme quando a gente lembra que o trailer de Homem-Aranha Brand New Day já nos mostrou a Sheila como prefeita de Nova York entregando a chave da cidade pro Cabeça de Teia, ou seja, a queda do Wilson Fisk é questão de tempo, o que resta é saber quantas pessoas ele vai arrastar pro buraco junto com ele. O Sr. Charles, né, o nosso queridíssimo agente da CIA, descobre que o Fisk roubou todas as armas que deveriam ser dele, e ao trair o acordo com o Charles, o Fisk comete uma espécie de pecado original, né, pra gente se manter na tradição católica. É o ato que vai desencadear a queda de todo o império dele, trazendo a fúria do governo federal sobre a cabeça dele, assim como a mordida na maçã da Eva desencadeou a fúria de Deus, a queda da humanidade. Curiosamente, o Sr. Charles aparece justamente mordendo uma maçã nesse momento, né? Mas não adianta, cara. A Guiné-Bissau vai ter que ficar sem aquelas armas mesmo, Sr. Charles. Mas o que importa realmente pra mim e pra você, meu velho, é que depois de 7 anos longe do MCU, Jessica Jones finalmente reaparece, e ela não veio sozinha. Logo na primeira cena, com a personagem, a gente vê uma criança brincando numa casa de subúrbio, e ela tem vários brinquedos com os quais ela está brincando, e em um determinado momento ela pega uma granada pra brincar, né? A Jessica tira o explosivo das mãos da filha, com aquela naturalidade clássica, né, de quem já perdeu a conta de quantas vezes a violência bateu na porta da casa dela. E é interessante notar que nós temos vários elementos com a cor roxa aqui ao redor pela casa, né, não apenas pela casa, mas até nas roupas da Jessica e da filha. O que acontece, velho? Na série da Jessica Jones não foi assim, mas o Killgrave, o vilão dos quadrinhos, era conhecido como Purple Man, o Homem Roxo, justamente porque ele tinha a pele dessa cor, né. Na série da Jessica Jones, ele muitas vezes vestia ali roupas com detalhes em roxo, e até mesmo a luz de algumas cenas mudava para essa cor quando ele usava os poderes dele. Então é interessante que essa cor esteja agora tão presente justamente na casa da Jessica Jones. Bom, essa menina se chama Danielle, o mesmo nome da filha da Jessica e do Luke Cage nos quadrinhos. A Jessica menciona que um homem chamado Sr. Charles procurou pessoas como nós, né, gente com poderes, e que ela mandou o sujeito se danar, mas nem todo mundo que ela conhece fez o mesmo. Nesse momento, a Jessica faz uma pausa carregada, desvia o olhar, e o Matt percebe imediatamente, né, a implicação mais óbvia é de que essa pessoa a quem a Jessica está se referindo seja Trish Walker. Lembra dela? Pra quem não assistiu a série da Netflix, a Trish é irmã de criação da Jessica Jones. Ela passou 3 temporadas obcecada por conseguir poderes, e quando ela finalmente conseguiu através dos experimentos do IGH, ela cruzou todas as linhas de moralidade imagináveis, né? Começou a executar criminosos que ela mesma julgava merecer a morte, né? Quem teve que parar essa fúria assassina foi a própria Jessica, na cena mais devastadora da série, né, entregando a irmã dela para as autoridades. A Trish foi mandada para Balsa, a prisão de segurança máxima para indivíduos com habilidades sobre-humanas no MCU. Agora a gente só precisa ligar os pontos, né? O Sr. Charles trabalha para Valentina Allegra de Fontaine, que coleciona gente com poderes, como quem coleciona figurinhas da Copa de 70, e a Trish está presa numa instalação do governo. Então oferecer liberdade em troca de serviços, cara, esse é o tipo de barganha que a CIA faz antes de sentar pro café da manhã, e a Trish aceitaria na hora, porque ela sempre quis ser a heroína da história, mesmo quando os métodos dela provavam o contrário. Outro detalhe relevante, cara, a Jessica revela que desde o nascimento da Danielle, os poderes dela começaram a oscilar, né? Às vezes funcionam, às vezes simplesmente desaparecem. Isso acontece ali durante a sequência de ação no depósito de armas, né? Num momento, a Jessica arremessa um container com as mãos, e no momento seguinte ela machuca o punho ao tentar socar o agente Powell. A hipótese mais intrigante é de que parte dos poderes da Jessica tenha sido absorvido pela filha durante a gestação, né? Nos quadrinhos, a filha do Luke e da Jessica já empunhou tanto o escudo do Capitão América quanto o Mjolnir em linhas temporais alternativas, então vai saber. Mas com toda certeza, um dos trabalhos mais sutis desse episódio é a construção do Daniel Blake como um reflexo jovem, como o herdeiro natural do Wilson Fisk. Depois do funeral da Vanessa, né, a gente tem um corte direto do Daniel ali sentado, cabisbaixo, com a mão apoiada no rosto,
pro Wilson exatamente na mesma posição, né? Os dois homens carregando o peso das suas respectivas decisões, enquadrados de forma quase idêntica, né? Não é acidente, é a série dizendo que o Daniel tá seguindo os passos do bom prefeito. E quando a Bibi entra no quarto de infância do Daniel, na casa da mãe dele, né, em Coney Island, o retrato fica ainda mais nítido, né? Nas paredes a gente vê posters de gangsters famosos, a mesma fascinação pelo poder que levou o Daniel a se deslumbrar com o Wilson em primeiro lugar, mas o detalhe realmente revelador passa quase despercebido, cara. Os troféus e as medalhas espalhados pelo quarto são premiações de luta greco-romana. O Daniel Blake nunca mencionou isso pra ninguém, cara, mas o cara é aparentemente um lutador treinado. O Fisk também é um combatente formidável. Então a violência tá latente nesses dois, né? Só esperando o momento certo pra emergir, e com o Buck pressionando o Daniel a provar a lealdade dele, esse momento pode estar mais perto do que a gente imagina. Daniel Blake finalmente vai escolher um lado, ele vai assumir quem ele realmente é e vai clicar no meu link da Amazon pra mandar vir tudo que ele deseja pra ele e ainda ajudar esse canal a permanecer no ar, porque usando o meu link, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado ou no QR Code da tela, você pode mandar vir qualquer coisa que você quiser pra você, pra sua casa. O preço dos itens permanece exatamente o mesmo, a única diferença é que uma parte do seu investimento vem pra ajudar esse vigilante dedicado do entretenimento que protege você, inscrito solitário, das garras tóxicas, do tédio e da irrelevância. Você sabe que o Tata jamais vai dobrar o joelho, jamais vai beijar a mão fria da superficialidade de conteúdo. E se você não for comprar nada também, pelo menos deixa o like, se inscreve aqui no canal pra encher o coração do Tata de alegria e contentamento, tá bom? Muito bem, de volta ao vídeo. A tensão em termos de moralidade que existe entre a Karen e o Matt atinge o ponto de ebulição nesse episódio. A Karen quer matar o mercenário, obviamente, né, e quase consegue. Ela argumenta que ela estava errada quando ela impediu o Matt de matar o Fisk lá na terceira temporada da Netflix, né, que a violência só para quando um desses dois lados deixar de existir. E o mercenário, acordado, amarrado, simplesmente agradece, né? Ele diz que morrer seria equilibrar a balança. Ele tirou o Fogg, então alguém tem que tirar a vida dele para restaurar a equação. É a lógica do Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. O Matt, por outro lado, representa a graça do Novo Testamento, a ideia de que até o pior pecador pode ser perdoado. Quando o Matt impede a Karen de puxar o gatilho, usando o bastão dele, né? A mesma arma que ele usa contra os vilões, cara, ele tá simbolicamente tratando a moça como uma inimiga naquele instante. É por isso que ela fica tão irritada, cara. A série tá empurrando a Karen cada vez mais pra perto da ideologia do justiceiro, e o rompimento entre ela e o Matt parece inevitável nesse ponto. Eu confesso pra você, cara, que eu também não consigo entender por que o Demolidor segue salvando os assassinos e vilões, né, o Dex, o Wilson, enquanto que as pessoas que ele ama seguem morrendo pelas mãos desses mesmos vilões que ele salva. Sei lá, cara, o Matt Murdock decididamente é uma pessoa melhor do que eu. E o mais revelador é que o episódio não se limita a declarar a moralidade do Matt, né, ele nos mostra isso no momento mais inconveniente possível durante a invasão ao depósito de armas com a Jéssica. Ela chuta um tanque de explosivos na direção de um agente e o tanque vai explodir, velho, o cara vai morrer. E o que o Matt faz? Ele mergulha pra salvar o sujeito, né? Um capanga, um soldado do rei do crime, um cara que segundos antes estava tentando matar os dois com uma arma automática. Então o Matt arrisca a própria pele pra tirar o inimigo do caminho da explosão, porque na cabeça dele não existe a categoria gente que merece morrer, você entende? O confronto final do episódio, meu chapa, é uma obra-prima de narrativa visual. Matt vai até o esconderijo secreto do Wilson, o mesmo calabouço subterrâneo da temporada anterior em Red Hook, não pra lutar, mas pra conversar. Ele propõe uma trégua. Os dois abandonam Nova York e deixam a cidade em paz. E o Fisk, obviamente, se recusa, né? Ele perdeu a esposa, tá perdendo o cargo de prefeito, a cidade se voltou contra ele, não sobrou nada mais pra ele perder. Ele diz: o que você vai fazer? Me prender? Você não pode. Me matar? Você não vai. Essa fala resume toda a tragédia do Demolidor, né? O Wilson Fisk conhece o Matt Murdock tão bem que ele sabe que o homem ali por trás da máscara nunca vai cruzar essa linha. E é exatamente por isso que o conflito entre os dois nunca vai terminar. A luta em si começa com o Wilson atacando com uma fúria cega, né? Sem técnica, sem estratégia, só devastação emocional canalizada em golpes extremamente poderosos. O Matt desvia com facilidade, mas quando o Fisk consegue pegar ele, né? A gente escuta o som dos ossinhos ali sendo comprimidos. Isso é de gelar o sangue. Um golpe manda o Matt voando contra a pintura do coelho na tempestade, ou coelho na nevasca, e rasga a tela. Não, velho! O Fisk congela a pintura, que era o símbolo do amor dele e da Vanessa, foi destruída. Mais uma coisa que ele amava, arruinada pela violência que ele próprio provocou. E aqui entra o detalhe que conecta toda essa saga, né? Na temporada 3 da Netflix, o sangue do Wilson manchou o lado esquerdo da pintura, quando o Matt espancou o rei do crime, né? Transformou a cara dele em guisado. Agora o sangue
sangue do Matt mancha o lado direito. Então os dois lados do quadro carregam marcas desses dois homens que, como a série não cansa de mostrar, são faces opostas da mesma moeda. Você entende como isso ressignifica toda essa obra de arte? Enquanto o Matt e o Fisk trocam socos no subsolo, a superfície de Nova York entra em colapso, né? A Karen projeta ali os depoimentos dos prisioneiros de Red Hook que ela tinha gravado antes para a multidão reunida ali naquela vigília barra protesto, e a cidade finalmente vê o que o rei do crime realmente faz. Cidadãos colocam máscaras do Demolidor, o movimento de resistência se consolida, mas o Buck Cashman dá ordem para os policiais atirarem. O agente Powell executa o Sanders, o agente que cedeu aquele cartãozinho de acesso para que o Matt e a Karen liberassem os prisioneiros de Red Hook, e quando esse momento chega, antes de puxar o gatilho, o Powell solta a frase: "Eu sei que foi você, Fredo." Ah, cara, a referência é direta ao Poderoso Chefão Parte 2, quando Michael Corleone confronta o irmão dele, o Fredo, após descobrir que aquela alma cebosa traiu ele, né, entregando informações ali para a família inimiga, ali para os inimigos do Michael. No filme a frase vem carregada de uma grande dor familiar. O Michael amava o irmão, mas a traição é imperdoável, né, e o Fredo acaba sendo assassinado por ordem do próprio sangue. O Powell usa a mesma frase, mas totalmente despida de qualquer tragédia pessoal, né, só mais um dia no trabalho para ele. Em seguida, ele culpa um vigilante pela morte para justificar o uso da força letal contra os manifestantes. É brilhante. A Karen, no meio ao caos, é capturada pelo Powell, e a minha grande aposta aqui, velho, as minhas fichas vão para que nos 2 episódios finais nós tenhamos o Matt Murdock de volta ao tribunal defendendo a Karen Page, o advogado e o vigilante finalmente trabalhando juntos. Não esquece de deixar aquele like bacanérrimo e também se inscrever aqui no canal, ativando o sininho pro YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui, e eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!